Maravilha, então, sejam todos bem-vindos a mais uma aula gratuita, ok? Mais uma aula aí que a gente está disponibilizando para vocês aqui de forma bem exclusiva no Zoom, né? Então, alguns recados importantes que eu costumo já trazer aqui para vocês é que terça-feira, às 19h29, terá a formação 100% gratuita e com certificado em reprogramação emocional, tá bom? Então, interessante você compartilhar com outras pessoas também. Outro recado que eu quero passar para vocês é que para você compartilhar a aula de hoje também, que é uma aula exclusiva também, eu costumo tirar dúvidas e aqui no Zoom a gente tem uma interação muito melhor, né? Além também de uma hora ou outra eu fazer algum tipo de intervenção aqui, né? O que é uma intervenção? Aplicar uma ferramenta ou uma técnica de reprogramação emocional em alguém, tá bom? Então, a gente faz isso aqui, então seria interessante você compartilhar com outras pessoas também para que possa ter acesso a esse tipo de conteúdo. Porque hoje nós vamos falar sobre uma questão aí que todo mundo tem, né? Ou não entende, eu costumo dizer, muitos não entendem sobre o perdão. Muitos acreditam que o perdão ele só acontece quando tem aí o contato com a outra pessoa, né? Com a pessoa que gerou ressentimento, enfim. E não é assim que funciona, né? Isso aí é um erro você pensar que é desse jeito, né? Por que eu vou falar do perdão? Por que o perdão é importante? Porque, né, a gente costuma estudar e ler os livros também do próprio Napoleão Hill e estudar reprogramação emocional, né? Estudar como é que funcionam as suas emoções, e estudar também a neurolinguística, seja qual for aí aquilo que a gente estuda, é interessante a gente entender que todas as pessoas de sucesso, né? Então, o Napoleão Hill, por exemplo, durante 20 anos, ele se dedicou a estudar aí os maiores nomes de sucesso da época dele, né? Então, para você ter uma ideia, alguns nomes como Henry Ford, John Rockefeller, Alexander Graham Bell, também o Andrew Carnegie, que inclusive é um dos mentores dele, o próprio Thomas Edison também, né? Também foi estudado pelo Napoleão Hill, que, se você não sabe quem é o Thomas Edison, foi um dos maiores inventores até hoje, né? Mais da década dele em 20, ele foi presidente de um dos maiores empresários dessa década aí, aliás, de 40, né? Há mais de 20 anos, mais ou menos 20 anos atrás, ok? Então, o que eles observaram? O Napoleão Hill, estudando esses nomes, o que ele observou? Ele observou que a maioria das pessoas de sucesso, elas são livres de quê? De ressentimento, de mágoa, de rancor, várias outras coisas, mas essa que eu quero trazer para vocês. Então, são pessoas livres de dependências emocionais. Elas entenderam que elas precisavam primeiro fortalecer o seu eu superior, fortalecer primeiro dentro delas, para que depois ela tivesse resultados fora, tá bom? E para alcançar essa independência emocional, a libertação, né, que ela é utilizada pelo perdão, ser livre, ser liberto, é muito importante, é o caminho para você conseguir alcançar a independência emocional. E a maioria das pessoas, elas não entendem isso porque elas entendem que o perdão é uma coisa completamente do que ele verdadeiramente é. Perdoar é eu me relacionar novamente com aquela pessoa que me fez mal, né? E quando a gente fala de perdão ou de ressentimento, está sempre ligado a um terceiro, né? Vou repetir lá dos pilares da reprogramação emocional. No segundo, a gente fala de relacionamento. Então, o perdão também está ligado ao pilar do relacionamento. Então, se a gente está dizendo que ressentimento ou perdão tem a ver com um terceiro, significa que você cria imagens de pessoas e essas imagens podem ser negativas, né? Isso porque você teve uma experiência e uma interpretação negativa de acordo com o fato que aconteceu em relação a algum tipo de pessoa. Não tem como você não ter nenhum ressentimento
Por mais que você diga, eu não tenho ressentimento, Igor, eu sou tranquilo, eu nunca tive ressentimento na minha vida, eu sou tranquilo com todo mundo. Não existe isso. Por quê? Porque a gente, mesmo que seja de forma inconsciente, a gente está exposto diariamente a situações de conflitos com outras pessoas. Nem todas as pessoas elas vão conseguir atender às nossas expectativas. E, vivendo nesse mundo de conexões, nós não conseguimos controlar reações e as ações das outras pessoas. Isso significa que nós podemos, sim, nos decepcionar muito, nos chatear, nos magoar, odiar outras pessoas, sentir muita angústia, nos enraivar e ser indiferente com outras pessoas também. Porque ser indiferente também significa também, né, você ter ressentimento, mesmo você não querendo acreditar, né? Se você está indiferente com alguém, significa que você tem algo, tem alguma imagem inconsciente em relação àquela pessoa, né? E assim, quando a gente começa a explorar esse campo, quando a gente começa a explorar muito da nossa vida e começa a assumir determinadas questões que a gente não gostaria que fosse dessa forma, né? Não gostaria de sentir ressentimento, não gostaria de assumir que eu tenho algum tipo de ressentimento com alguém. Quando a gente começa a explorar isso, não quer dizer que você é uma pessoa ruim ou uma pessoa boa. Está na hora de você amadurecer ao ponto de entender que nós somos seres que estamos em plena evolução. Isso significa que nós temos falhas e essas falhas vão existir, nós vamos errar. Mas descobrir quem é você, descobrir com quem você tem ressentimento, por exemplo, isso traz muita clareza para a sua vida. Porque quanto mais você conhece de você, quanto mais você conhece dos outros, mais as suas chances de mudar suas atitudes, mais as suas chances de mudar os seus pensamentos, mais as suas chances também de conseguir gerenciar melhor as suas emoções e os seus sentimentos. Então, por isso que a gente traz esses temas e tá na hora de você assumir que sim, você tem ressentimento, sim, todos temos o tempo todo. Não tem uma pessoa no mundo que não carrega algum lixo emocional em relação a alguém, sabendo que todas as outras pessoas elas vão indireta ou diretamente, mesmo que seja sem intenção, elas vão nos causar aí algum tipo de mágoa, algum tipo de angústia, ela vai causar alguma coisa, alguma reação que a gente talvez não gostaria de ter e outras que a gente tem. Então, acontece aí várias situações negativas e quando elas exercem forte impacto emocional, elas tendem a ser mais a níveis mais profundos. E quanto mais o nível profundo, mais o lixo emocional que você vai carregar em relação às imagens das outras pessoas. Por que eu costumo falar em imagem? E aqui eu já trago uma coisa muito importante de você saber, que é o seguinte: todo perdão é auto-perdão. Por que perdão é auto-perdão? Porque eu não perdoo a pessoa, eu perdoo a imagem que eu tenho dela. Isso tem que ficar muito claro para você. Eu só sou capaz de perdoar a imagem que eu tenho daquela determinada pessoa. Porque aquele fato que ela fez, a primeira coisa é eu entender que aquele fato que ela fez não era pessoal, não era comigo. Ela fez porque ela tem uma programação X. Essa programação é baseada nas experiências, baseada naquilo que ela viveu, no mapa de vida dela, baseada nas crenças, baseada nas feridas ou antídotos, baseado nos sentimentos e baseado nos comportamentos dela, né? Baseado na biologia, como a gente já falou, então tem algo biológico no DNA, na estrutura dela, enfim, como um todo. E também toda a experiência que ela viveu. Então, né, o que são experiências? O ambiente que ela frequentou. Se a gente for levar para os níveis, né, que eu gosto sempre de falar dos níveis neurológicos, a gente pode falar do ambiente, a gente pode falar toda aquela estrutura, a identidade dela que foi formada, as crenças, os valores dela. Então, tudo isso vai formatar a programação, tudo isso vai formatar
como aquela pessoa pensa, como ela se sente, como ela age. Então, não é com você, ok? Não é com você. Então, me dá um exemplo mais claro, Igor. O exemplo mais claro é, se eu fechar alguém no trânsito de forma inconsciente, ou se eu fechar... Tá saindo som aí? Tá. Se eu fechar alguém no trânsito sem querer, uma pessoa pode parar o carro e querer me agredir. Uma outra pessoa pode parar o carro e me xingar, né? E uma outra pessoa pode seguir e entender que foi intencional, sem intenção, né? Não foi intencional. E pode seguir a vida dela. Por quê? Porque cada uma tem a sua própria programação. Não significa que eu sou capaz de gerar algum tipo de rancor, algum tipo de mágoa na outra pessoa. É claro, é evidente que a minha atitude, ela também vai, né? Isso que é importante você saber. A minha atitude no aqui e o agora também vai determinar a programação da outra pessoa ou a reprogramação da outra pessoa. A reação da outra pessoa. Também a minha atitude vai determinar, seja pelo que for. Muitas vezes, pelo medo, a pessoa pode agir de determinadas formas. Então, por exemplo, se alguém quer me agredir, e aí eu posso, por conta do medo, responder aquela pessoa e é até uma estratégia de querer fugir, mas eu lutar, né? Querer lutar. Que isso está... O pessoal está falando que está sem som aí, pessoal. Está sem som para todo mundo? Vocês estão me ouvindo? Porque aqui está parecendo que está saindo som normal. E aí, vocês estão me ouvindo? Vou colocar, vou escrever aqui. É que eu acho que quem está sem som, tá normal, Tiagão, valeu. Quem está sem som tem que ligar o som, ok? É porque você não ligou, você não clicou em ligar o seu próprio som, né? Então, quem chega agora demora um pouquinho, olha lá. Tem uma galera, não, tem a Ana aqui, ó, não ativou o som, né? Olha lá, ó, tem que ativar o som quando entrar, isso aí. Ativa o som, maravilha. Que aí você vai conseguir ouvir, ok? Apesar que o pessoal não está me ouvindo, então não adianta eu falar. Sei nem por que eu estou falando. Então vamos lá. Voltando aqui. Então, entende? Nada é pessoal, mas é claro que o que eu faço agora, no aqui ou agora, determina tanto a minha programação como pode determinar a programação de uma outra pessoa, de um terceiro. A minha atitude pode causar algum tipo de trauma, pode causar algum tipo de tristeza, infelicidade. Por exemplo, se eu for traidor com algum amigo meu, eu posso causar um trauma nele, ele passar a acreditar e desacreditar nas pessoas e ficar mais confiado e ter comportamentos diferentes do que ele tem hoje. Então, isso também influencia, mas isso não é o principal. Não é só isso, né? Então, assim, eu recebi várias mensagens no meu direct depois da aula de ontem. O pessoal falando assim, Igor, como que meu filho tem essa situação aqui, ele sente isso. Isso pode ter acontecido no parto? Eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Eu não consigo saber. Como que a gente sabe disso? A gente saberia disso, mas não é uma regra. A gente saberia disso se caso a gente fizesse uma regressão ou regressão, que de forma totalmente consciente, e nessa regressão ele contasse a interpretação que ele teve. Aí sim, né? Então, aí é uma investigação, quando eu faço essa regressão, mesmo que ele lembre das interpretações. Eu até numa conversa, quando o filho dessa pessoa, ou você, pensa naquilo, mas quem tem que dizer ou não, quem tem que saber ou não, ou quem sabe ou não, é a pessoa, não sou eu. Como reprogramador emocional, como coach, como programador neurolinguista, como terapeuta, não somos nós, não tem como determinar algo, porque depende de várias questões. E mesmo que a gente determinar que aquilo aconteceu na vida intrauterina, ainda assim a questão biológica, enfim, do DNA, também vai influenciar nessa programação, nessa reação. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Isso é o ciclo das interpretações.
que eu falei aqui algumas vezes para vocês, o não programado, a programação interna e a programação externa. O não programado é o que está acontecendo agora. Então, se eu fechar alguém no trânsito, está ligado ao que não está programado, o que está acontecendo agora, ok? Mas isso não tenho tanto poder quanto talvez eu gostaria de reprogramar ou programar algo com uma fechada no trânsito e acreditar que a raiva, o ódio, o rancor da outra pessoa porque eu fechei ela no trânsito é algo comigo, uma vez que ela nem me conhece. Ah, tá, mas e se ela me conhecesse? Não interessa, porque ela tem uma visão sobre mim, ela tem uma imagem sobre mim que ela construiu e essa imagem ela é baseada na interpretação dessa pessoa, na interpretação dela de mundo. Então, para muitas pessoas, comédia é você assistir um show de stand-up. Para outras pessoas, comédia é você assistir uma pessoa caindo lá, as cacetadas do Faustão. Então, cada pessoa é diferente por conta das interpretações dela, das âncoras e tantas outras coisas que a gente poderia pontuar aqui. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso: nada é pessoal. Nada é pessoal, não é com você. Não foi diretamente com você, não era pessoal, porque a pessoa tem a própria interpretação, tem a própria visão de mundo, a própria programação. E isso vai determinar se ela vai sentir raiva ou se ela vai simplesmente ir embora numa fechada de trânsito, como eu dei o exemplo. Então vamos lá. Por isso que existem dois tipos de perdão. Quais são esses dois tipos de perdão? O perdão que desconecta e o perdão que conecta. Que a maioria das pessoas acreditam que o perdão é conectar. Aí lá na pessoa que fez o ato negativo e dizer assim, eu te perdoo. E não é assim que funciona. Você vai sair daqui entendendo isso. Entende que não precisa se conectar com a outra pessoa, ok? Mas ambos eles, mesmo o perdão que conecta e o perdão que desconecta, ele vai desconectar a imagem negativa que você tem da outra pessoa criada pelo fato de decepção, por exemplo, de ressentimento, enfim. Ok? Mas isso não significa você convidar o outro indivíduo lá, outra pessoa que causou mal a você, para voltar a manter uma amizade com ela. Não é isso que a gente está querendo dizer. A gente está querendo dizer que se libertar da imagem negativa daquela pessoa é você perdoar e se afastar, se desconectar e você tirar aquela imagem para bem longe de você, aquilo que está te fazendo mal. Porque quando você não tem quando você não faz isso, na realidade, você está se aproximando daquela imagem negativa e daquela pessoa. Então, se eu não gosto de alguém de fato porque ela me fez algo negativo, eu preciso deixá-la bem longe de mim. E uma forma de deixar bem longe é utilizar o perdão. Quando eu tenho ressentimento, eu estou carregando ela na minha mente o tempo inteiro. E o cérebro não tinha o real do imaginário, então se eu carrego ela na minha mente, eu estou carregando ela na minha vida. Perdoar significa também se libertar da própria pessoa, ok? Mas óbvio, da imagem que a gente está falando que você construiu dela. Que tá tudo bem, né? Você ficar longe, desconectar da outra pessoa e nunca mais ter contato com ela, tá tudo bem mesmo. Se tem que ser assim, que seja assim. Isso tem que ficar claro também. Agora, né, por outro lado, existe também o perdão que conecta, por vários outros motivos, até por conta do nosso sistema familiar, né? Então, segundo Bert Hellinger, nós devemos respeitar a lei do quê? Do pertencimento, mantendo sempre a harmonia do nosso sistema. Então, isso faz parte de uma função de um membro da família, né? Você também, como função de um membro da família, você tem que tentar manter a harmonia do sistema e não excluir, por exemplo, aquela pessoa por conta de algo que ela fez com você, tá bom? Mas isso é muito mais complexo, né? Porque não adianta também você continuar uma relação com alguém por conta dela fazer parte e ser um membro da família, mas que seja uma relação que está te fazendo mal. Então, vai muito além disso. Precisa tentar construir uma relação na qual você faz a sua parte. Isso estamos falando de pessoas que estão no seu sistema familiar. Você faz a sua parte, mas você, né, por conta de entender que não controla as outras pessoas, não tem como controlar a atitude e a ação do outro,
você acaba tendo que dissociar disso, tendo que dissociar da questão, só estou arrumando aqui um pouco da luz, tendo que dissociar da questão de você ter que carregar essa pessoa também para o resto da vida, aceitando tudo que ela fez de bom para você ou de mal para você, né? Por exemplo, e enfim. Mas, então, assim, se uma pessoa, só para você entender isso que eu estou falando, ela faz parte do seu sistema, você deve e consegue, com o perdão, se livrar das imagens negativas e aí conseguir incluir ela novamente no sistema de uma forma equilibrada, se conectando mais uma vez com ela. Por outro lado, existem pessoas que elas não estão no nosso sistema e aí, até por conta de escolha própria, você pode querer se desconectar dessa pessoa para sempre, ok? Ou você pode querer se reconectar. E aí é o perdão de conexão, porque você quis, mas é depois que você passa de um processo de perdão. Então, por exemplo, ó, você brigou com um amigo, e aí você está carregando lixos emocionais por essa briga. Você passou muito tempo sem falar com o seu amigo. Depois da libertação desses lixos emocionais, você decide. É depois do perdão, não é o processo de perdão que vai fazer você conectar. Depois de você passar desse processo de libertação, aí sim você vai decidir se reconectar por escolha própria. É você que escolheu, não é porque mandaram, ou porque você acha que é certo, ou porque só eu estando, eu voltando a ter uma amizade com aquele meu amigo, aí sim eu vou, né, estar perdoando ele. Isso não quer dizer nada. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? E isso vai acontecer até com o tempo, não precisa ser na hora, e vai ser com certeza de livre escolha, né? Você que decidiu isso. E o que acontece é que a maioria das pessoas elas confundem, né? Elas acham que perdoar é manter essas relações conectadas, quando na verdade perdoar é livrar também essas conexões. Porque a mágoa, o ressentimento, o ódio, o rancor, eles vão sim te aprisionar as pessoas que te fizeram mal e vai continuar te fazendo mal. Esse é o problema. Mesmo que as pessoas não estejam presentes fisicamente com você, elas vão estar mentalmente, emocionalmente, e aí vai ser da pior maneira possível. Então, você quer desconectar de alguém, de seus inimigos, você quer desconectar de uma pessoa que te traiu, de um amor da sua vida que te traiu, de um relacionamento tóxico, eu não sei do que você quer desconectar, o perdão é o caminho para a libertação, não tem outro, tá bom? Então, o que acontece quando eu não perdoo? Ressentimento com o outro, né? Quando alguém faz mal a você. 2, ressentimento com quem? Com você mesmo também. Tem muita gente que não se perdoa, ok? Você faz algo que te deixou em uma situação negativa e aí essas culpas são geradas como crenças limitantes do tipo de merecimento. Então, aqui que é enraizado. A galera pergunta muito para mim, pô, como que é instalada, por exemplo, uma crença do tipo de merecimento? Eu sinto que eu não mereço algo, porque você sente muita culpa. É simples entender isso. Culpa de quê? Eu não sei. Pode ser uma culpa inconsciente ou pode ser uma culpa consciente. Agora, presta atenção na sua vida. Se você sente, se você tem uma crença do tipo de merecimento, voltando na aula de crença, né, falando um pouquinho de crença, existem 3 tipos de crença. Pode ser, e a gente está falando de limitante, né? Ou não, né? Mas merecimento, quando é possibilitadora, eu mereço. Quando é limitante, eu não mereço. Mas existe a crença de possibilidade. A crença de possibilidade limitante é quando eu acredito que eu não posso, eu nem vou tentar. E aí eu me mantenho na zona de conforto. A crença de capacidade, se for limitante, é quando eu acredito que eu não sou capaz. Então eu vou lá, eu vou tentar, mas eu vou ir só para cumprir tabela, porque eu não vou conseguir, eu não sou capaz de conseguir. E a crença de merecimento, se for limitante, é eu vou, eu sou capaz, eu consigo, mas aí quando eu tenho a recompensa, eu não é para mim, eu não mereço essa recompensa. Não é para mim. E aí você acaba se boicotando, né? As crenças de merecimento, elas vão de alguma forma criar aí esses boicotes, né? A sua mente vai te boicotar de alguma forma, ok? Então,
Como que é instalada uma crença de merecimento? Justamente com a culpa. E culpa gera desculpa. Quando você fez uma vez, você vai fazer e sente culpa, você vai fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por quê? De repente eu agredi alguém, um exemplo, tá? E aí eu sinto culpa disso. O que eu devo fazer? A pessoa foi hospitalizada. Eu devo, se eu utilizar o protagonismo, se eu utilizar, se eu me colocar no carro do banco de motorista, no meu carro da própria vida, né? No banco de motorista do carro da minha própria vida, o que eu vou fazer? Eu vou tomar alguma atitude para me redimir da situação. Então, eu vou tentar ajudar aquela pessoa que eu agredi. Não consegui ajudar ela, vou ajudar a família dela. A família dela não quer que eu ajude. Então, eu vou ajudar outras famílias que sofreram a mesma situação. Então, quando você se coloca na posição de protagonista, você se coloca na posição de alguém que vai tomar uma atitude para se redimir daquelas situações, seja com você, seja com os outros. Você assume o controle de quê? Da única coisa que você pode fazer. Você não pode voltar no passado e mudar o passado. Você só pode mudar as suas atitudes no aqui e o agora com protagonismo. O que significa isso? Agindo com, com se redimir da situação, né? Se redimindo da situação, com atitudes das quais vai fazer você conseguir se redimir de determinadas situações. Aí você sai da questão de tipo de crença de merecimento. Mas, só para vocês entenderem melhor, quem tem um tipo de crença de merecimento, por exemplo, a maioria aí, ganha na loteria e perde rapidamente o dinheiro. Ou por quê? Porque gasta, né? Se boicota, gasta mais do que deveria. Ou ganha uma herança familiar, acredita que não merece porque não foi ela que fez, sente uma culpa muito grande por essa herança, né? Mesma coisa ganhar na loteria. Não, mas eu não fiz, né? Não tive, não trabalhei o suficiente para ganhar esses milhões. Então eu sinto culpa disso. O que eu faço? Culpa gera desculpa, você vai se boicotar e vai gastar o dinheiro. A mesma coisa é uma herança. Não foi eu que trabalhei, foi o meu avô, meu tio, sei lá, quem deixou essa herança para a pessoa, o pai, a mãe. Então a pessoa começa a se boicotar e gastar muito dinheiro. Muitos empresários têm o tipo de crença de merecimento até, né, muito comum. Sabe por quê? Porque a maioria dos empresários eles ganham muito dinheiro, sabem ganhar dinheiro, mas aí eles se boicotam de alguma forma e desce a ladeira. A empresa tem uma ascensão e aí fica nesse sobe e desce, porque são capazes, conseguem, mas sempre cai, fica subindo e descendo o tempo inteiro. Nunca tem uma estabilidade, por conta do tipo de crença de merecimento. Eu vou falar para vocês que, inclusive, eu já tive muito isso nessa crença de merecimento, é muito corriqueira. Sabe por que o empresário tem? Porque muitas vezes quem está na ação, quem está produzindo de fato, né, a palavra nem é produzindo, mas às vezes o empresário ele está na parte estratégica do negócio. Mas quem está lá no chão da fábrica são quem? São os funcionários. E aí você passa a acreditar que você não merece. Para vocês terem uma ideia, eu nunca gostei, por exemplo, e sente essa culpa, né? Eu nunca gostei, eu troquei de carro, eu não gostava que os meus funcionários eles tivessem acesso ao meu carro, que eu tinha trocado. Isso com mais ou menos uns 25 anos, né? Eu comprei um carro de luxo e eu senti essa culpa porque eu comprei o carro de luxo. Chegou uma hora que eu chegava mais tarde na empresa, eu sentia essa culpa porque eu chegava mais tarde. Justamente porque a gente faturava um valor alto, a empresa lucrava bem, mas eu tinha essa síndrome, né, de acreditar que as outras pessoas estavam fazendo. Não era eu que estava fazendo. Enfim, por mais que eu soubesse que eu era o coração da empresa, que eu fazia muito, eu trabalhava muito, mas eu enxergava as outras pessoas como estão fazendo mais do que eu. E essa culpa gerava uma crença de merecimento muito forte. Eu acreditava que eu não merecia. Então, como é que eu faço? Eu troco a culpa pela responsabilidade. O que eu vou fazer? Vou trabalhar mais? O que eu vou fazer para poder me livrar desse tipo de crença limitante, né? De merecimento? Ok? O terceiro, né? Vamos lá, voltar aqui só para vocês entenderem. Primeiro, ressentimento com o outro. Segundo, né? Quando você tem a falta de perdão. Segundo,
ressentimento com você mesmo, então também tem que se perdoar, também tem que livrar dos lixos emocionais que você tem sobre você, e o ressentimento por ter causado algo no outro, que também gera culpa, né? Culpa por ter feito algo na outra pessoa. Então, você fez algo com alguém, aí você sente essa culpa, também tem ressentimento com você por ter causado algo com alguém. Então, o que você pode fazer? Uma das coisas, reconhecer, primeiro reconhecer, depois aprender, depois vocês confessar que realmente está acontecendo, pedir perdão. E esse pedir perdão não é diretamente com a pessoa, e aí você vai causar a libertação. Esse pedido de perdão, lá no. Inclusive, a gente faz o protocolo 10S, a gente faz também. Aliás, se tem Golden aí que já está avançado no protocolo 10S, coloca no bate-papo aqui para mim. E aí, a Golden são os meus alunos, os meus mentorados, né, que estão aí já no próximo nível. Então, lá a gente, quando eu ensino, né, o protocolo 10S, para quem não sabe, é um protocolo de 10 sessões que tem também a libertação, né, na prática, você aplicar ferramentas e técnicas, e uma delas é a própria libertação, que é o que a gente está falando aqui agora. E aí, os meus alunos no 10S utilizam uma das formas de pedir perdão para você entender, sem a pessoa estar. Tudo bem, Igor, eu posso pedir perdão diretamente para a pessoa? Pode, isso também pode ser bom. Eu não estou dizendo que isso não é bom, é que não é só assim que funciona. E, na verdade, o que importa é o lixo emocional. Isso pode não funcionar, pode funcionar como pode não funcionar, porque se você não libertar o lixo emocional, não adianta ir lá e pedir perdão para a pessoa. E aí os meus alunos sabem como funciona. A frase é a seguinte: fulano, eu te perdoo por quê? E aí eu sempre falo, depois do porquê, claro que tem um processo, né? Ah, poderia só fazer isso, poderia funcionar se eu repetir essa frase várias vezes? Pode funcionar, você pode tentar aí, mas tem um processo que a gente consegue fazer de forma mais profunda esse perdão, né? Depois do que vem, né? Fulano, te perdoou por quê? Sei lá, com o pai, né? A gente sempre faz com o pai e com a mãe, tá bom? Isso, e com a pessoa também, porque sempre vai ter ressentimento do pai e da mãe. Mas, Igor, meu pai e minha mãe é perfeito. Esse é o problema. Eles são perfeitos. Não tem como, gente. Eles são seres humanos. E esse ressentimento é natural, mesmo que seja de forma inconsciente. E mesmo que você faça simplesmente de forma até positiva, porque o que vem depois do porquê não interessa. O que importa é a pessoa repetir a frase e ela de fato fazer essa liberação, de fato ela limpar esses lixos emocionais. Se quiserem saber mais sobre pai e mãe, eu falo, tá? Mas aí a gente escolhe sempre uma pessoa para perdoar que ela queira se conectar e pelo menos uma pessoa que ela queira desconectar. Eu, por exemplo, nessa empresa que eu falei, né, a primeira empresa que eu abri com 19 anos, eu depois tive alguns problemas, né? Isso depois de uns 5 anos de empresa, se não me engano, ou até mais. Tais problemas que alguns dos meus funcionários, aqueles que eram da parte do comercial das vendas, eles abriram uma outra empresa e começaram a desviar os meus clientes. Aí a empresa faturava mais de 100 mil reais, uma coisa, tirava 120 mil reais por mês. E passou a começar a faturar 80, 60, só que a gente tinha custos. E a empresa começou a declinar. E o que acontece? Quando começou a declinar, eu comecei a tomar aí algumas atitudes, né? E tais atitudes de colocar essas pessoas, porque eu já desconfiava, para trabalhar em casa. E na época não era comum. Depois da pandemia isso ficou muito comum, mas na época não. Então eu coloquei um sistema, instalei um sistema na empresa, e aí eu coloquei essas pessoas para trabalhar em casa. Elas começaram a trabalhar em casa e tal, enfim. E aí, um uma pessoa não estava diretamente incluída, né? Porque logo que eles foram trabalhar em casa, todos eles me processaram. E aí, trabalhando para mim, ainda me processaram. E aí eu tive que resolver juridicamente um por um os casos, né? Até que
eu consegui desvendar e descobrir de fato que eles estavam desviando os clientes para a empresa que eles montaram, que era uma concorrência desleal, né, com a minha empresa, uma vez que eles eram meus funcionários, inclusive registrados em carteira. E aí eles me processaram e tal, e aí contratei advogados, foram vários processos, demorou para sair. E um desses caras aí, ele até por conta, né, de orientação do meu próprio advogado, ele pediu para esse cara que era meu gerente, era alguém que eu gostava muito, e aí era alguém que assim que eu tinha um contato maior já desde, né, a gente praticamente crescemos juntos, né, na empresa, e esse cara era que era o gerente, ele que comandava toda a operação. Então, eu fiquei muito magoado por conta de estar acontecendo debaixo do nariz dele e praticamente eu imagino que ele tenha feito vista grossa para o ocorrido, né? Mas eu não posso julgar. O que acontece é que o meu advogado, eu não tinha mais como manter o contrato com ele, até por vários outros motivos, e aí eu não tinha condições na época de fazer nenhum acordo com ele, que não seja por orientação do meu advogado na justiça. Então ele entrou na justiça e eu não sabia, mas eu estava carregando vários lixos emocionais em relação a ele. E aí, durante a caminhada até chegar no fórum, eu comecei a fazer esse processo, a técnica que a gente faz, chamada técnica do perdão, comecei a utilizar a técnica para fazer esvaziar esses lixos emocionais. E eu tive um resultado muito positivo. Por quê? Primeiro, eu tive um insight, eu falei, cara, eu gosto mais dele do que eu imaginava que eu gostava. Por isso que eu estou carregando esse lixo emocional, porque das outras pessoas eu não me importei tanto. Com ele eu estou nervoso. E chegou lá, eu consegui conversar com ele. E a conversa foi a seguinte, foi por conta do acordo que a gente ia fazer. Se caso eu chegasse lá com lixo emocional, eu não ia nem conseguir fazer o acordo com ele. Né? Então eu consegui fazer um acordo, conversar com ele de forma tranquila, mas até hoje eu não tenho relação com ele, nem gostaria de ter. Então foi um perdão de desconexão, porque eu quis e funcionou e me ajudou muito bem. Então entenda isso, vai existir os perdões de desconexão, não significa que você vai perdoar, vai conectar, e tem como você utilizar uma técnica, uma ferramenta para conseguir fazer e utilizar o perdão de desconexão ou o perdão de conexão. O que importa é você esvaziar os lixos emocionais e aquilo não te prejudicar mais, aquilo não te atrapalhar mais. E você não sabe o quanto, de forma inconsciente, isso te atrapalha. Ok? Eu vou ler aqui, pode colocar já as perguntas aqui para mim, tá bom? Eu vi que o Thiago pediu para falar sobre os pais, eu vou falar já. Mas eu vou ler a pergunta da Patrícia. Mas e se esse tipo, se essa se esse me magoar, se essa pessoa, entendi, foi isso, magoar novamente, posso perdoar algumas coisas e outras não? Ou posso perdoar naquele momento, mas em outro não? Não, a sua pergunta, o perdão é sempre, né? Ele sempre vai existir, você sempre vai utilizar o perdão, sempre. É uma, eu diria até uma ferramenta que a gente tem que utilizar sempre, porque quanto mais você tiver menos lixo emocional, quanto mais liberto você tiver, mais você vai conseguir ter independência emocional. Então, quanto mais você tem ressentimento, mais você tem dependência emocional. Então, vou perdoar disso e daquilo não. Tem uma coisa também no perdão. Imagine uma pessoa que ela foi molestada. Agora coloca aqui para mim. Uma pessoa que foi molestada, ela deve perdoar sim ou não? E por que você acha isso aí? Coloca aí para mim aí no bate-papo. Se alguém quiser até falar aqui comigo aqui em áudio ou em vídeo também, pode falar. Fala o que você acha sobre isso. É bem polêmico. Uma pessoa que foi molestada, ela deve perdoar sim ou não e por quê? A maneira de libertar dos vícios emocionais é falado? Como assim é falado, Yara? Eu vou falar aqui agora. Eu ensino no Golden, tá? No protocolo 10S e ensino um pouquinho lá na formação e reprogramação emocional, como fazer e libertar. Mas aqui algumas dicas a gente fala assim, é porque é uma técnica. Então, uma técnica eu só poderia aplicar ela aqui, tá bom? Mas tem como eu explicar a estrutura dela para vocês fazer. O resultado é o mesmo? Pode não ser o mesmo, mas você vai ter de fato algum tipo de resultado, tá bom, Yara? Sim, sim, sim. Quem quer? Quem tem coragem de falar aqui para mim? Por que você acha que sim?
eu fui, ressignifiquei a situação e perdoo o agressor. Por que você perdoa? Ah, entendi, é uma técnica. Isso, mas eu explico a estrutura dela. É que para explicar a técnica e você poder aplicar ela, eu tenho que explicar em algumas outras aulas, né? Eu teria que aprofundar mais nesse tema e aí eu faço isso lá no Golden, lá no protocolo 10S. Eu não perdoaria, legal. Joelma, por que você não perdoaria? É isso, é aí que eu quero entrar. Antes, ó, Joelma vai responder e aí eu vou te falar uma coisa, porque me fere e já foi ferido. Então, se foi a Joelma. Não foi a Joelma, foi a Ana Paula, mas eu não sei se a Ana Paula respondeu que sim, Ana Paula. Ah, tá, porque quem fere já foi ferido. Legal. Então vamos lá, ó. Em relação ao que a Ana Paula falou aqui agora. Não, em relação ao que a Joelma falou. Eu não perdoaria alguém que me molestou. Sabe por que você pensa isso? E aí você me diz se é isso ou não. Você pensa que não, você acha que não perdoaria porque você encara o perdão como se fosse algo que você está traindo a você mesmo. Por que traindo? Porque você está aceitando a situação quando você perdoa. Entendeu? Esse é o erro. É errado nós acreditarmos que quando eu perdoo alguém, eu estou aceitando aquela situação que ela fez comigo. Pelo contrário, é o contrário. Quando eu não perdoo, eu gero ressentimento. Aí eu estou aceitando, porque eu vou reviver aquilo na minha mente, mesmo que seja de forma inconsciente. Eu vou reviver aquela imagem na minha mente o tempo inteiro. Aquilo vai me prejudicar. Eu vi que a Maís colocou aí, ó. Eu já sofri isso, e eu tive amnésia com isso. Essa amnésia vem disso também. Se ela está dizendo que é por isso, é disso. Por quê? Porque ela não. Enquanto ela não perdoa, ela vai carregar aquela imagem. E aí várias questões vão acontecer. Não dá para saber se é só amnésia. Não, são várias coisas que podem acontecer na sua vida, de vários padrões daquele trauma de alguém que diretamente ou indiretamente causou aquele trauma em você. Ah, Igor, mas não é eu que interpreto isso? Claro, mas é difícil, né? Eu acho que quase que impossível uma pessoa interpretar um estupro como algo positivo. A gente vai interpretar um estupro como algo negativo, qualquer pessoa. Eu, você, eu acho que todas as pessoas que estão nessa aula e todas as outras. Eu não estou dizendo para você interpretar como positivo quando você perdoa, muito menos aceitar. Muito piorou se conectar com essa pessoa. Piorou. Piorou se conectar. Em nenhum momento. Jamais eu vou falar, pô, se conecta com essa pessoa aí. Não. Jamais eu vou falar isso. E realmente não é para acontecer isso. Perdoar, ao contrário, é você se libertar. Perdoar é você se livrar. Perdoar é você jogar a pessoa para longe da tua vida. Perdoar é você esquecer essa pessoa para sempre. Perdoar é seguir a sua vida. Não é trair você mesmo. Trair você mesmo é quando você carrega esse ressentimento, porque você vai carregar essa pessoa na sua vida durante muito tempo sem saber que você está carregando essa pessoa. Entra aí, Joelma. Fala aí. Joelma pediu aqui. Eu entendi o que você falou, porém, o meu ponto de vista nessa questão em relação a mim, mas eu tenho assim um senso de justiça muito grande, entendeu? E eu li um livro assim que fala que a autorresponsabilidade, né? Você está falando mais ou menos isso, a autorresponsabilidade sobre si. Então a gente sabe que o que o outro faz é responsabilidade dele. Agora, o que a gente vai fazer com isso é responsabilidade nossa. É igual se alguém lhe estrupa, ou mata uma pessoa, ou lhe trai, ou alguma coisa relativa na vida. A pessoa fez aquilo. Agora, o que você vai fazer com isso é responsabilidade sua. No meu caso particular, eu não perdoaria porque é justamente ao contrário. Se eu perdoar, eu tenho esse sentimento realmente que você falou, de estar me traindo. É verdade, é exatamente isso que você falou. Eu estaria me traindo, por quê? Porque eu estaria traindo meus princípios, porque eu sou totalmente contra abuso sexual ou esse tipo de coisa. Então, o meu agir, a minha autorresponsabilidade, o que eu faço com isso,
seria minha escolha. E o que o outro fez é dele, o que eu faço é meu. Então vamos lá. Posso responder? Posso responder? A sua escolha hoje, é isso que você não entendeu. A sua escolha hoje está sendo carregar esse lixo emocional. Entendeu? Então, isso significa que você disse assim, qual que é a minha escolha? É não perdoar? Não perdoar, vamos lá, vamos voltar. Perdoar não significa aceitar a situação. Esse é o erro, não é isso. Perdoar não é aceitar. O ressentimento, a falta de perdão é aceitar. Porque, sabe por que é aceitar? Porque você está carregando a imagem da pessoa, mesmo que seja de forma inconsciente. Você está recarregando o rancor, a raiva, o ódio. Então, você está carregando aquela pessoa, aquela imagem daquela pessoa com você, aquele fato com você. Perdoar significa se livrar, jogar a pessoa para longe, esquecer que existe e desconectar dessa pessoa. Entendeu? A falta de perdão que vai verdadeiramente carregar essa pessoa com você. Agora, o perdão é o contrário disso, é a libertação. Por isso que perdão é quase que o mesmo que se libertar. Então, é como se eu dissesse que você está aprisionada. Não significa que se libertar é você trair a você mesma, é você aceitar, é você concordar com isso. Jamais, pelo contrário. Perdoar é você não perdoar, é você não aceitar isso na sua vida. É você não concordar com isso na sua vida. É você discordar de fato disso. Ah, por que Igor está falando isso? Porque é simples. É só vocês entenderem a estrutura que eu estou tentando explicar para vocês já faz um tempo. Qual que é a estrutura? A estrutura é a seguinte: você interpreta o mundo de acordo com os seus filtros, ok? Visual, auditivo e sinestésico. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve e aquilo que você sente. O seu cérebro não é capaz de ver tudo, de sentir tudo, de ouvir tudo. Então você não está, eu não consigo me concentrar em você, até porque o nosso cérebro consciente ele só é responsável por 5% do volume da nossa mente, então eu não consigo prestar atenção em você e ao mesmo tempo no carro que está passando ali e tal, por mais que o meu inconsciente esteja prestando atenção em tudo isso, ok? Mas o que fica enraizado, o que de fato o que cria, desenvolve feridas emocionais, né, que é o que você está falando, pô, eu tenho uma ferida emocional muito grande por conta de um fato que aconteceu, seja qual for. Todos temos, né, várias outras. O que de fato instala a crença, o que de fato determina padrões comportamentais? E isso é neuroplasticidade cerebral. Ou é por uma repetição, por você fazer aquilo várias vezes, aí o seu cérebro entende aquilo. Por exemplo, vamos falar de repetição. Você dirige? Sim ou não? Você dirige carro? Não? Então vamos lá. Se você pegar um carro hoje, pela primeira vez na sua vida, você não vai saber dirigir. Agora, se você repetir várias vezes, aí você vai aprender a dirigir, é como andar de bicicleta. Não é a primeira vez que você sai andando. Só que depois fica no inconsciente, ou seja, fica fácil, né? Fica registrado por conta da repetição. Aquilo fica enraizado em você, aquilo é aprendido pelos caminhos neurais que a sua mente cria. Então, essa é uma forma. A segunda forma é por forte impacto emocional. E um fato desse que você falou, quando uma pessoa ela molesta a outra, quando existe esse tipo de agressão, que em nenhum momento estou falando para a gente aceitar isso. Em nenhum momento não está maluco, pelo contrário. Isso não é aceitável em nenhum tipo de sociedade, em nenhum momento. Eu nunca vou defender nada disso. É o contrário, tá bom? Estamos falando para perdoar justamente para livrar isso da sua vida, para livrar isso da vida de com quem aconteceu isso, não para aceitar. Ah, se eu perdoar meu marido que me traiu, eu volto com ele? Não, pelo contrário. Aí você vai conseguir se livrar daquela imagem dele, se livrar dele. Se você volta ou não, é uma decisão que você vai ter depois. Agora, o ressentimento por mais que o seu marido está na Inglaterra, quando você tem ressentimento de porque ele te traiu, ele está no Japão, do outro lado do mundo. Você está carregando ele na sua mente. Você está carregando ele com você. Por que eu carrego ele comigo?
porque esse evento de forte impacto emocional, que foi um evento de traição, por conta de ser forte impacto emocional, ele criou aí vários caminhos neurais de crenças limitantes que estão atrapalhando a minha vida, de feridas emocionais e até padrões comportamentais negativos. Então, ele me traiu, eu acredito que o homem não presta, eu tenho medo de me relacionar com outra pessoa, eu estou mais insegura, eu acho que eu não sou mais bonita como eu achava, eu estou com vários problemas, eu tenho atitude com as outras pessoas que eu não gostaria, eu tenho atitude com a vida, eu não quero nem viver por conta da traição do meu marido. Então, o que você falou foi perfeito. O que a pessoa faz comigo, eu não comando. Eu comando com o que eu faço com aquilo que ela fez. Então, o que eu faço com aquilo que ela fez é não aceitar. E não aceitar é perdoar e me livrar, dar um pé na bunda dessa pessoa. Enquanto eu tiver o ressentimento, eu vou manter essa pessoa na minha vida, mesmo que ela não esteja presente. Ela vai estar lá de forma na minha mente. E como aí vamos lá, é um segredo do cérebro. O cérebro não distingue o real do imaginado. Por que, Igor? O cérebro não distingue o real do imaginado. Justamente porque a gente interpreta a realidade de acordo com os nossos filtros e aí a gente imagina ela na nossa mente. Então, tudo não deixa de ser imaginação, entende? Mas a imaginação daquilo que a gente tem na nossa mente. Então, vamos lá. No Brasil, né, na nossa cultura, normalmente, não é todas as pessoas hoje, né? Lógico que tem isso. Não sei nem como é que funciona, não é? Mas, enfim, na nossa cultura, é a cultura do quê? Da monogamia, né? O que é monogamia? É o parceiro ser fiel a você, esse acordo. Existem culturas que é a poligamia. O parceiro pode ter relacionamento com outros parceiros. É como? Mas não é bagunça, não interessa como. No Brasil é assim. Então, perceba que até esse filtro social determina como você pensa, determina as suas atitudes, determina as suas crenças. É um filtro social. Como quando eu falei, e eu costumo falar, me dá um outro exemplo de filtro social. Para nós, o branco, tom de branco. O branco é branco, não tem um branco diferente. Para nós, todos os brancos são iguais. Se você for pegar os esquimós, o branco tem diferença para eles, porque existe o branco que ele pode beber e se consumir como água, existe o branco que é veneno e ele pode se matar se ele tomar, existe o branco para ele construir a casa dele, que é o iglu, entendeu? Mas por quê? É um filtro social. Existem os filtros sociais que vão determinar também como você vai pensar, e não só pensar, mas como é que você vai se sentir com, por exemplo, uma traição, como você vai se comportar. É só social? Não, é também em relação a como você foi criado, em relação a todo o ciclo das suas interpretações, da sua programação, ok? Ficou claro para você o que é o perdão? O perdão é se livrar emocionais, não é você se relacionar ou aceitar a situação, jamais é isso. Não precisa aceitar nada que você não queira aceitar, seja o que for. Fechou? Maravilha, então. Quem mais tem dúvida? Ficou claro para vocês? Veja o perdão como uma atitude de um ser evoluído. E se não perdoarmos também, não teremos acesso. Agora, vou até completar isso aí, tá bom, Joelma? O processo do perdão, e eu vou completar, até por conta, uma coisa ligou a outra. Né? Se eu não me engano, foi a Michelle que perguntou, falou, como que é o processo, né? Como que faz o perdão? Então, vamos lá, o processo do perdão não é chegar para essa pessoa, digamos que a minha esposa me traiu, eu vou chegar para ela, eu vou chegar nela e falar assim, olha, eu te perdoo, então agora podemos ser amigos. É isso que eu estou falando o tempo todo. Não é isso, gente, isso aí é errado, isso aí é um pensamento totalmente enganado, não é isso, não tem nada a ver. Perdoar é todo o perdão, anota isso na sua cabeça. Todo perdão é auto-perdão, porque eu estou perdoando a imagem que eu criei que está comigo, não interessa. A outra pessoa não precisa nem saber que eu fiz isso. Não precisa, não preciso ligar para ela, não preciso falar com ela. Eu fiz isso com essa pessoa e eu não falei para ele, eu te perdoei. Não. E eu só conversei com ele porque, naquele momento, eu precisava conversar. Mas aí eu conversei livre dos lixos emocionais. Mas eu não fiquei amigo dele, eu não concordei com a atitude dele, com nada. Até hoje eu não tenho contato algum com essa pessoa.
Entende? Algumas você vai ter contato, vai por escolha, é a escolha sua. Por isso que existe o perdão de conexão e o perdão de desconexão. Nesse caso, o meu foi desconectar. E eu não preciso falar com a pessoa nunca na minha vida. Então, como é que funciona, Igor, uma estrutura? A estrutura funciona da seguinte forma. Primeiro, a gente vai identificar o que... E quando eu falo o que mais incomoda, eu estou querendo identificar quais são os problemas que ela está tendo, né? As causas que aquilo está incomodando ela. E aí, eu vou até completar o que o Felipe falou aqui, ó. Veja o perdão como uma atitude de um ser evoluído. Esse é o problema também, Felipão. Não é um ser evoluído. Todo mundo tem que perdoar o tempo inteiro. Gente, vou repetir. Se vocês entenderem, vocês vão sair daqui claros. Anota isso aqui, ó. Coloca no bate-papo isso. Quem entendeu, coloca. Perdoar é se livrar dos lixos emocionais. Perdoar é libertação. Ponto. Libertação para quem? Para mim, não é para a pessoa. Eu quero que ela se dane, velho. Essa que é a palavra. O cara, ele... vou falar de... Vamos falar que... a Joelma confunde perdão com aceitação. Exatamente. Perdão não é aceitação, é totalmente o oposto. Ressentimento é aceitação. Você está carregando com você uma coisa que você não quer com você. Então, vamos falar sobre essa questão de molestar, de estupro. Como que eu faço vários processos? A pessoa até bate na outra, xinga, aí não sei o quê, e tá tudo bem. E tem que bater e xingar. É claro, não estou falando de fato, né? Na imaginação dela, até porque eu não estou aqui no papel de julgar, nem sei se aconteceu. Mas na imaginação dela, muitas vezes, eu coloco a pessoa para bater em alguma coisa que ela não vá se machucar, obviamente, com muita segurança, e que também ela vai bater em algo e, ao mesmo tempo, xingar e tal para se livrar. Isso também não deixa de ser uma descarga emocional, usando a catarse, que é a liberação, né? E a bioenergética, a liberação de energia de forma mais intensa. E aí, a partir do momento que tem esse tipo de intensidade, a pessoa também está fazendo ali um perdão também, de certa forma, uma libertação. Olha aí, ó, existe perdão até fazendo isso. Então tem que só ficar esmurrando, batendo? Não, não é só isso. Né? De certa forma, quando fala confunde o perdão com a aceitação, é você aceitar que aconteceu o fato, ok? Você aceitou que aconteceu o fato. Aconteceu, é fato. Você para com a negação de que aquilo aconteceu. Aquele fato aconteceu. A pessoa te traiu, a pessoa fez. Mas eu não estou aceitando ela na minha vida, Larissa. Se eu não estou aceitando ela na minha vida, se eu estou me desconectando dela, eu estou desconectando da imagem que eu tenho dela. Então vamos lá, vou estruturar de novo. Presta atenção, gente. Esse tema ele é confuso, porque é polêmico na cabeça de vocês. O maior medo de quem não pratica o perdão, qual que é o maior medo? É justamente se conectar com as pessoas que fizeram o mal a ela, que geraram ressentimento nela. E não é isso. Então, vamos lá. Vamos de novo aqui estruturar. O que é o ressentimento? O ressentimento é quando eu carrego um lixo emocional de alguém. Então, vou dar um exemplo. A pessoa me xingou na rua. A partir do momento que eu fico com raiva dela, eu já estou carregando o lixo emocional dela, porque eu fico com raiva dela, da atitude dela. Ok? Só que eu preciso entender primeiro que não é pessoal, não é comigo. Ela faz isso comigo, faz com o outro e faria com qualquer outra pessoa. A mesma coisa, quem molesta, quem estupra, não é pessoal. Mas só foi comigo. Não interessa, porque esse cara é um puta de um idiota, puta de um trouxa, de uma pessoa que precisa de sei lá do que, não sei nem o que falar aqui, né? Não estou falando, então vou falar mesmo, é um bosta, entendeu? Um cara que faz isso é um merda, não merece compaixão nenhuma, entende agora? Dá para entender, não estou falando que o cara merece compaixão, o cara estuprou alguém, o cara é um bosta, velho. Pronto, vou começar a falar aqui, como já falando com um amigo meu, fica fácil, né? A galera fala, mano, faz
igual que estivesse falando com o amigo, então vamos igual que estou falando com o amigo, velho, um cara que estuprou é uma bosta, tem que se fuder, desculpa a palavra aí, quem não gosta de palavrão. Pronto, gente, vocês estão entendendo? Agora, o cara me estuprou, o filho da mãe me estuprou, se eu ficar carregando essa merda desse ressentimento, recebe assim, vocês entendem. Eu tô carregando esse cuzão na minha vida, velho. Eu tô carregando essa merda na minha vida. E isso está fazendo mal a mim, não é a ele. Entendeu agora? Então, para desconectar desse cara, eu preciso perdoar, preciso me livrar dos lixos emocionais. Acabou, pronto. É simples. Ah, mas o cara tá no Japão, velho, mas eu tô carregando esse desgraçado que fez isso na minha vida. Entendeu? Ah, o cara te traiu, a sua mulher te traiu. Vou ficar carregando essa mulher que me traiu? Para quê, velho? Ela já está com outro, já está em outra vida, e eu estou carregando ela quando eu carrego a merda do ressentimento. Entendeu? Então é isso. Então para de carregar a bosta do ressentimento, porque isso é conectar. Isso é conexão. Desconectar de fato dessas merdas. Agora, Igor, eu posso perdoar e me conectar? Pode. Aí vai depender. Uma coisa não determina a outra. Você pode se conectar com a pessoa mesmo com ressentimento. Entende? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso que eu falei, existe um perdão, ok, que é de conexão, que você vai fazer porque você quer conectar com outra pessoa. Ah, eu quero perdoar porque eu não quero. Então é desconexão. Pronto. Eu me desconectei de fato dessa pessoa e eu quero mandar ela para merda. Não quero mais saber desse cara na minha vida, dessa mulher, do que seja. Entendeu? É isso. Ficou claro para vocês agora? Às vezes falar assim fica mais claro, né? Todo perdão tem o objetivo de libertação e todo mundo tem que usar o perdão o tempo inteiro. É isso aí, Tiago. Não é absorção. Ok, né? Quando falou assim, pô, perdão não é a aceitação. Eu diria que é até aceitar que aconteceu. É igual o luto. Né? O luto tem alguns processos. E o principal deles, até chegar nesse processo, quando você aceita, você se liberta. Por isso que vocês confundem. Que inconscientemente todo mundo fala. Quando eu aceito, eu me liberto. Só que é o seguinte, você não muda o fato aconteceu. O fato você aceitou, mas não é que aceitou e diz, pode fazer de novo, eu tô aqui, ó, você me estuprou, vem de novo. Não, que isso? Pelo contrário, eu aceitei que aconteceu, mas eu jamais vou permitir que isso aconteça de novo. Agora, o ressentimento talvez faça você permitir que aconteça de novo. Por quê, Igor? Porque você está carregando a imagem do fato. Então, você está atraindo o fato, mesmo que seja inconsciente, para a sua vida. Ele está lá. Então, se você vai deixar isso acontecer, você vai gerar culpa em você, e aí você vai ficar gerando desculpa o tempo inteiro. E a desculpa faz você cometer atos, que aquilo pode não ser exatamente aquela questão com aquela pessoa. Óbvio, pode não ser. Ah, o cara foi estuprado, se ele não tiver ressentimento, ele vai ser estuprado de novo. Pode ser que não, pode ser que ele tenha outras coisas. Mas aí ele vai se manter no papel de vítima o tempo inteiro e a vítima, ela não sai nem na folha de jornal, a vítima, ela não ajuda você. Ela só te mantém no padrão de comparação, quando, na verdade, você se compara com os outros, se colocando sempre abaixo dos outros, se inferiorizando aos outros. Então, está na hora de ser protagonista da sua própria história, entender que os fatos negativos na sua vida aconteceram, mesmo que sejam os piores do mundo, aconteceram. Aceitar os fatos que aconteceram não significa aceitar que eles vão se repetir, jamais. É o contrário. Alguma pergunta? Manda aí, gente, manda aí. Tá gostando? Hashtag manda mais, para eu saber. Você não está querendo colocar nada aqui? Manda aí, ó, hashtag manda mais, para eu saber se está entendendo, pelo menos. Eu entendi, mas acredito que depende do acontecido de outros fatores. Por exemplo, um filho abandonado pela mãe. Ou, por exemplo, vamos lá, é difícil, né, para vocês. O filho abandonado pela mãe, ele está aceitando o quê? Vamos entender. Se o filho foi abandonado pela mãe, Larissa, ele está aceitando o quê? Se ele não perdoar a mãe? Ele está aceitando o abandono da mãe? Ele está aceitando a mãe? Entende? Você está querendo dizer o que com isso? Que ele não deve perdoar. Se for isso, que eu não entendi se foi isso exatamente, se quiser abrir o áudio e entrar aqui, a gente conversa. Se não for isso, se não for a questão de abandonar, querer aceitar que foi abandonado pela mãe, é, é,
Se for, então o filho abandonado pela mãe, ele aceita. Olha lá, ela vai entrar aqui, aí fica mais fácil. Maravilha. Oi, Olá, tudo bem? tudo ótimo. Novamente eu aqui, meio Bora. desarrumadinha, mas está dando certo. Então, Igor, é assim, por exemplo, eu tenho alguns amigos que foram realmente abandonados pelas mães. Até os meus ex-maridos, todos foram abandonados pelas mães, foram criados pelos pais ou por alguém da família. E assim, como é que é essa questão do perdão? Porque tem um fator social muito forte aí, porque, digamos, a pessoa perdoa, mas quer se desconectar, não quer fazer essa conexão com a mãe, por exemplo. E aí vem um fator social muito grande, porque a sociedade não aceita que um filho perdoe, mas não conviva com a mãe. Então, Você está entendendo mais ou mas menos isso? mas aí que tá, você está distorcendo o que é o perdão, que a maioria deve estar. O que é o perdão para você? Fala para mim. Como que é, Eu acho que como é esse filho perdoando essa mãe? Então, ele se livrando dessa carga de ter sido abandonado. Aí esse é o perdão. E não vai pesar mais para ele como ele tivesse culpa do abandono da mãe. Eu acredito dessa forma. Mas como que ele vai se livrar da carga? Eu quero saber o como, de fato. Como que ele se livra dessa carga? Então, é isso que eu não entendi. Como É. é que ele pode fazer, ter esse... Por exemplo, ele quer se desconectar, porque ele não aceita um convívio com essa mãe, digamos. E aí ele quer se livrar disso, ele consegue perdoar, viver a vida dele normalmente, mas tem o fator social de que as outras pessoas vão enxergar ele e dizer assim, nossa, você não quer nem contato com a sua mãe? Mas aí você já falou outra coisa, né? Primeiro, o como, eu vou falar agora, vocês vão entender. Porque o como é muito determinante, né? O como a maioria pensa que é ele ir lá e falar com a mãe, eu te perdoo, mamãe, vamos ser amiguinho de novo. Vamos ser mãe e filho de novo. Isso aí está completamente errado. Esse como, entende? Não é assim que funciona de fato. Porque por mais que você vá lá na mamãe e fala, mamãe, eu te perdoo. Se você não perdoar a imagem que você tem dentro dela, de fato, dentro de você, por isso que todo perdão é auto-perdão. Você não está perdoando sua mãe. Entendeu? Você não está perdoando ninguém. Você está mentindo para você mesmo. Perdoar significa voltar a ter amizade com a mãe? Não tem nada a ver, não é isso. Perdoar não é isso. É essa confusão que gera. A gente tem que entender que não é isso. Como é que é, então, Igor? A partir do momento que você me ensinar o como é que é, eu vou entender, e aí, de fato, vocês vão entender. Então, eu já vou falar do como é que é. Segura aí que eu vou falar do como é que é. Mas aí você falou da questão social. A questão social, aí não tem muito a ver com problema dele. O problema é dele estar preocupado com o que os outros vão pensar. Aí ele está refém dos outros, né? Está preocupado mais do que os outros do que ele. Aí não é, mais uma vez, não tem nem nada a ver com o perdão, a questão social. Se eu estou preocupado com o que os outros pensam, aí já tem um outro problema, né? Que é de aceitação, né? Preciso me aceitar primeiro para depois querer que os outros me aceitem. Eu estou o tempo todo preocupado com os outros me aceitar. Aí vem de encontro com rejeição e outras coisas, ok, mas aí já é um outro processo. A aceitação não tem nada a ver com. Pode ser se livrar de lixos emocionais em relação a você, isso vai causar aceitação? Pode causar também, mas eu digo assim: perdoar não quer. Mas ele deve ou não se conectar com a mãe dele. Uma coisa a gente tem que entender, isso entendendo lá as leis do amor segundo o Bert Hellinger da constelação sistêmica familiar. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, é que ele precisa incluir a mãe dele na vida dele. Agora, se de fato ele precisa incluir ela, né? Isso por conta do quê? Eu vou falar o que negativamente, eu estou falando de mãe, tá? Não estou falando de outras pessoas que não. Por isso que eu falei, perdão de conexão, eu falei lá no início. Quando a gente fala, né, quando vai conectar, quando a gente fala de familiar, sistema familiar, é importante você incluir essa pessoa por conta disso, por conta das leis do amor do Bert Hellinger lá da constelação. Ou seja, as pessoas elas não devem ser excluídas do sistema familiar, porque a exclusão
pode causar vários danos, tais como outras pessoas vir com os mesmos padrões. De repente, ele excluiu a mãe dele, aí ele tem um filho, aí o filho vai repetir o mesmo padrão da mãe que ele tanto abominou, que é abandonar o neto, entende? Então, excluir é só um problema que ele está causando para ele mesmo. Outra coisa que pode acontecer, quando ele exclui um familiar, uma mãe, por exemplo, outras pessoas vão perceber, como é o caso de uma pessoa que há pouco tempo eu apliquei uma ferramenta, eu fiz uma sessão com ela, e aí o que aconteceu com ela? Justamente isso, ela tinha excluído o pai, por conta da rejeição, mesma coisa. O pai rejeitou lá na vida intrauterina ainda, se eu não me engano, nunca conheceu o pai e tal, e rejeitou ela. Aí ela passou a viver com a mãe e com os irmãos. Sabe o que aconteceu? Ela precisava de um pai. Tanto que os irmãos, um era de outro pai, eu acho, o outro era do mesmo pai. O irmão de outro pai, que era do padrasto dela, ele estava tentando assumir o papel de pai dela. E aí, como que ele estava assumindo esse papel? Da pior maneira possível, sendo um pai totalmente rude, né? Um pai crítico muito elevado, para quem já é meu aluno e conhece análise transacional, ou se você conhece, sendo um pai muito rígido, com muitas regras, e mais, como ele é irmão, é xingando ela, é falando que ela era ruim nas coisas, que ela não prestava e tal. E isso só fez ela criar um padrão, desenvolver um padrão de procrastinar as coisas justamente porque ela acha que ela não é capaz de nada. E e ser instalada uma crença de incapacidade muito grande nela. Aí ela passou a comprar curso adoidado de todo mundo, jogando a responsabilidade para os outros, acreditando que quanto mais ela estudar, mais ela vai conseguir. E inconscientemente buscando uma aprovação das outras pessoas, assim, de forma muito ruim, em um nível muito elevado, o tempo inteiro buscando a aprovação dos outros, acreditando que os outros sempre são superiores a ela, que isso é uma baita de uma falta de humildade, né? Quando você acredita que alguém é superior a você, em algum nível aí, ela pode até ter mais conhecimento, como eu. Eu posso ter mais conhecimento em alguns casos, mas eu não tenho mais conhecimento na vida que você. Eu tenho na PNL, talvez na reprogramação emocional, mas jamais eu posso olhar para você e acreditar que você não tem algo a contribuir comigo. Então, se eu acredito que você não tem algo a contribuir comigo, eu estou sendo desumilde. A mesma coisa você. Acreditar que você não tem algo a contribuir comigo, entende? Se eu acredito que eu não tenho algo a contribuir com você, estou sendo desumilde. Eu acredito que você está muito elevada ao meu nível, então se eu acredito que você está superior a mim e eu idolatro você, é uma baita de uma desumildade. Então, essa pessoa, ela acarretou esses padrões de achar que as pessoas são superiores a ela, a ter essa desumildade justamente por quê? Por conta de excluir o pai. Agora, como que é feita essa inclusão? Aí estou falando eu, a programação emocional, e eu estou falando mesmo. Precisa, de fato, ela colocar o pai dela na vida dela? Não, ela precisa fazer a parte dela com ela mesma. Eu tenho um pai. Ela dizia, e ela falou, na sessão comigo, ela falava sempre, a falta do meu pai é como se fosse um membro, eu nasci sem um membro. Peraí, você não nasceu sem um membro. O seu pai biológico te gerou. Mesmo que ele faleceu, você tem um pai biológico. Ponto, acabou. Não sei como, mas você tem um pai biológico. Entende? A mesma coisa hoje, né? Hoje em dia que ela fala, não tenho pai e tal. Então, quer dizer, quando você diz isso para o mundo, para o universo, quando você tem postura de que você não tem pai, não tem mãe, alguém vai substituir. E na vida adulta, a chefe dela substituía, dizendo que ela, você não faz as coisas, não sei o quê, e ela só procrastinava. Ela disse que uma vez a chefe dela foi viajar e aí ela ficava encarregada de limpar a casa e ela não limpou a casa durante não sei quanto tempo lá. Por quê? Por conta de não querer receber ordens. E as outras pessoas, elas vão tomar o lugar dessa pessoa que você excluiu da pior maneira possível. É isso que eu estou querendo dizer, entende? Se você mostrar que você não tem pai, não tem mãe, que você é órfão, eu vou ser seu pai e sua mãe da pior maneira possível. Ou eu vou te proteger demais, e isso vai causar vários outros padrões ruins, negativos, né? De você ficar uma pessoa que precisa da aprovação dos outros também, por conta dessa proteção, ficar uma pessoa que não acredita em você mesma, por conta de nunca ter feito nada, e eu te proteger fazendo as coisas por você, ou
você vai, no final, tomar uma atitude de... Ou você é um pai crítico, vou ficar mandando em você o tempo todo, você é mandão pra caramba e baixando sua autoestima de alguma forma, e colocando você para baixo também e várias outras coisas aí. Ok? Então, essa é a primeira coisa, incluir esses membros do sistema familiar é importante. Tem um irmão, você tem um irmão. Você tem um pai, você tem um pai. Pronto. Agora, precisa ter conviver, precisa estar ao lado. Que a pergunta dela foi, agora eu preciso ir lá e fazer amizade com meu pai? Quem tem que saber é você. Vai te fazer bem? Não, vai fazer mal. Então não vai. Só que você tem um pai, seja como for. Ah, mas o meu pai foi o pior do mundo. Esse pior do mundo fez você ser quem você é. Pronto. Você rebela as atitudes do seu pai. Então, uma pessoa que foi rejeitada, normalmente, e a gente até falou ontem da epigenética e comprovado cientificamente, naturalmente, é muito possível que ela vai rebelar esse padrão e ela jamais vai rejeitar um filho, ela vai ser muito mais próxima de um filho, por conta da rejeição que ela sofreu. Pode ser que ela repita o padrão também? Pode, mas esse padrão vai ficar instalado nela, ok? Ou de repetição ou de rebelião, ela vai escolher. Então, incluir é como. Aí eu falei para ela, como? Você que vai decidir. O que importa é você assumir para você e para o universo e para as pessoas, você tem um pai. Parar de falar que é como se você não tivesse um membro, nasceu o seu membro, parar de falar que você não tem pai, que você não tem pai. Você tem pai e acabou, pronto. Ah, já aceitei que eu não tenho. Não, você foi gerado. Você foi gerado, acabou. Você tem pai, você tem mãe. Não sei nem o nome. Meu pai no seu nome, minha mãe não tem o seu nome, mas são meus pais. Ah, mas eu tenho também pais que são de criação, né? Pais substitutos. Tá bom, eu tenho meus pais e tenho os pais substitutos que me criaram, mas eu tenho pai e eu tenho mãe. Eu tenho irmão, eu tenho irmã. Você tem, acabou. Não tem como excluir essas pessoas, que vai ser pior para você. Essa é a primeira coisa. E a segunda é a seguinte: como é que funciona o processo de perdão? O processo de perdão, de libertação, funciona da seguinte forma. Primeira coisa, a gente conseguir, de alguma maneira, abrir esse filtro. E aí, quando eu falei de você abrir o filtro, você pode, com um texto, que a gente tem um texto, um script para abrir o filtro, né, para a pessoa perceber, ela assumir que ela... Porque o mais difícil, tem gente que fala, não tenho ninguém para perdoar. E tem, sempre vai ter. E você sempre vai ter que perdoar seu pai e sua mãe. Ah, por quê? Já vou falar sobre isso. Mas a vida inteira você vai ter que perdoar seu pai e sua mãe. Você vai sempre carregar lixos emocionais dos seus pais. Sempre. Não tem como não carregar. Ah, mas meus pais são perfeitos. Eu tenho uma relação muito boa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O problema é confundir as coisas. Então, beleza. Aí, já vou falar dos pais. Falando aqui sobre o processo. A partir do momento que você abriu esse filtro, o que é abertura de filtro? É quando eu começo a falar igual aqui, né? Estou falando sobre o assunto. Opa, quando você começa a identificar, reconhecer que você tem pessoas que você tem ressentimento, mágoas e etc. por essas pessoas. Reconheceu? Beleza. Posso fazer com esse script ou posso fazer simplesmente fazendo uma transderivação por sensação. Como que é isso? Eu identifico a causa, quais são os seus problemas hoje, e aí eu faço essa transderivação, né? Porque, aliás, os problemas hoje é o efeito. O que você está sentindo hoje? O que te incomoda hoje? Sempre tem uma coisa que incomoda alguém. E aí eu transderivo, eu vou para outros momentos dos quais você sentiu aquela emoção. Primeiro eu aprofundo a emoção, com a emoção eu vou para outros momentos. Aí você vai trazer momentos na sua vida que você sentiu essa mesma emoção negativa. Vou dar um exemplo. O que mais me incomoda hoje é a depressão, tá? Estou com depressão. Como que você se sente com a depressão? Ou o que mais me incomoda hoje é a falta de dinheiro. Ou o que mais me incomoda hoje é eu estar acima do peso. Sempre vai ter um sentimento desse incômodo, mesmo que ele seja tangível. Qual é o sentimento? Qual é a emoção? A partir do momento que eu conseguir identificar a emoção e o sentimento, e eu conseguir fazer com que a pessoa aprofunde, entre nessa emoção, que ela consiga, de fato, conseguir eliciar essa emoção, aí eu vou fazer transderivação para outros momentos que ela teve emoção. Não que aconteceu a mesma coisa, mas que ela teve emoção. Esses momentos vão ter pessoas. Sempre vai ter pessoas. O perdão é constante, o ressentimento é constante, então o perdão é constante. Porque você sempre está vivendo momentos com pessoas e as pessoas estão gerando, você tem expectativa sobre elas, elas estão gerando ações e reações com você. Fatos estão acontecendo com pessoas. E aí sempre vai ter pessoas. Essas pessoas
você deve praticar o perdão. Como? Aí a gente entrou num processo profundo, emocional, aí sim a gente simplesmente vai usar uma frase. Fulano, eu te perdoo por quê? E aí a pessoa vai completar, aquela que está praticando aquilo, né? A técnica. Então, por exemplo, você está fazendo em mim, você é reprogramadora. Aí você vai falar, Igor, apareceu essa pessoa aqui, seu vô. Aí eu vou falar, vô, te perdoo porque eu te amo. Sei lá, o que me interessa é o que vai falar depois. O que interessa é o que a pessoa, a frase que a pessoa faça essa libertação esvaziando dos distúrbios emocionais. É assim, esse é o processo do perdão. Pronto, ela fez esse processo, acabou. Não precisou ela ir lá e falar com a pessoa. Ah, mas ela quer ir. Aí é problema dela, é depois. Ah, quer dizer que se eu fizer eu vou sentir vontade? Não, não tem nada a ver. Uma coisa é distinta da outra. Se você for, é porque você já tinha vontade antes. Você já queria antes. E queria mesmo. Mas eu estou indeciso. Isso vai te ajudar a ter muita clareza também. Mas não vai determinar que você vai entrar em contato com sua mãe que te rejeitou. Não tem nada a ver. Só vai fazer você livrar do lixo emocional que está atrapalhando sua vida. Porque a rejeição da sua mãe está atrapalhando sua vida. Seu pai, seja o que for, está atrapalhando sua vida. Você está tendo padrões que você não quer por conta da rejeição. Simples assim. Se libertar disso é você conseguir ter o controle da sua própria vida. Não deixar, e por isso que eu falo da independência, a dependência emocional. A dependência emocional é deixar que essas imagens, essa rejeição, elas mandem na minha vida, elas comandam a minha vida. E aí eu preciso que isso seja esquecido para poder me sentir bem. Isso não existe. Entendeu? Isso só vai te fazer mal. Deu para entender? Ficou claro a explicação? Então, fechou. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Pode falar. Lu de Carvalho. Acho que eu abri seu áudio aqui já. Pode abrir. A Lu tá aí? Lucille? Acho que ela não quer falar, não. Ah, tá. Só ativar o seu som aí. Clica em ativar o som. Tem que clicar em ativar o som. Ó, vou pedir para você ativar aí. Ó, Oi, olá, tudo bem? tudo ótimo. É, tudo relacionado a isso, eu também sou, né? Eu fui rejeitada, né? Eu sou filha adotiva e realmente é um processo muito delicado, né? Mas eu sempre fui muito determinada relacionado a isso, assim, ó, eu não vou, nunca quis usar isso como vitimização de seguir a minha vida dessa forma, tu entende? Então, primeiramente, eu iniciei com exercícios de autoconhecimento, de autoestima, de amor próprio, essas coisinhas assim, né? Passei 2020 inteira relacionada a esses vídeos assim, a cursos, a aulas assim. E após o exercício do perdão, né? E para mim foi bastante importante, eu iniciei sempre, eu gosto assim de Seishonoe, né? Tem um exercício lá que é 7 candeeiros, que eu escutava o áudio e depois eu agradecia, porque na verdade a gente tem que ter gratidão por essas pessoas, porque querendo ou não, elas nos colocaram no mundo, né? E então eu agradeço por isso. E após o perdão, porque eu penso assim, ó, eu sou uma filha, são 11 irmãos, né? E eu fui a única a ser adotada, a ser, vamos dizer o termo, rejeitada. E hoje eu agradeço por isso, porque se eu estou onde eu estou, foi por essa decisão dela, entende? Porque senão eu estaria aí, talvez, que Deus me perdoe, nada contra, não me levem a mal se tem alguém que passe por isso, ou talvez cheio de filho, ou talvez na oportunidade eu vim de uma família muito boa, assim, meus pais adotivos são uma família muito boa, e hoje cada vez eu estou melhor, assim, então primeiro eu agradecia isso e perdoei, porque a gente, todos são falhos, tu entende? As pessoas são falhas, a gente não pode criticar aquela pessoa porque naquele momento ela agiu daquela forma. Ela agiu porque ela, bem por isso, porque ela pensou na gente, tu entende? Eu penso dessa forma. Foi pensando em mim naquele momento, porque ela não gostaria que, apesar de ser 10 irmãos, eu fosse a 11ª
ou a última, enfim, a passar. E que eu preciso muitas coisas ainda são internas no inconsciente da gente, que por isso mesmo, e cada vez mais eu faço cursos de expansão da consciência, inteligência emocional, para cada vez destravando mais relacionado a isso. Mas o perdão, graças a Deus, eu consegui perdoar. Gostaria de compartilhar isso com vocês. Muito bom, muito obrigado. É isso, né? Só completando o que você falou, Eu que agradeço. se não tivesse feito isso, você não teria os irmãos que você teve, né? Você não teria os irmãos que você teve, você não teria a família que você teve se não tivesse acontecido isso. Ah, poderia ter sido melhor? Eu não sei, ninguém vai saber, mas o que a gente sabe é que a vida que você tem é graças ao fato de rejeição que aconteceu. E aí, o cara fala, mas não tem PNL. Pode ter PNL o tempo inteiro, né? Porque um dos pressupostos da PNL é o seguinte, nós tomamos a melhor decisão de acordo com o que tem no nosso sistema. Todo mundo toma a melhor decisão de acordo com o que tem. Então, qual a escolha que ela tinha naquele momento? Dentro, não estou falando escolha de vida, né? Ah, ela tinha condições ou não. Estou falando dentro do sistema dela. Qual que era a escolha? Como que ela entendia, né? Sua mãe, seu pai. Outra coisa, além disso, toda ação tem uma intenção positiva. Para quem? Para ela era uma intenção positiva, de fato. Entende? Então, quando a gente começa a entender isso, nós estamos levando mais uma vez para o caminho de que nada é pessoal. Desculpa. Só está cortando um pouquinho. Sim. Uhum. Aqui, isso, tá ruim a internet, né? Tá escutando agora? Agora. Tá ouvindo? Tô agora. Ô, Igor? Só que tá um pouquinho de delay. Assim, a outra coisa que também, Pode falar. Tá escutando agora? Assim, ó, que a colega comentou relacionada a ter que conviver, né? Não, para mim, isso, que a colega comentou relacionada a ter que conviver, né? Eu conheci ela, conheci a realidade dos meus irmãos, conheci o meu pai, que não está com ela, no caso, né? Ou para mim é algo muito bem decidido, exatamente. Eu perdoei, mas não quer dizer que eu tenho que conviver. Mas eu tenho meus irmãos em redes sociais, eu tenho 2 que inclusive que me dão muito bem, pergunto como é que estão, mas não quer dizer que eu tenho que conviver. E relacionado ao que a sociedade pensa, porque as pessoas, tu fazendo coisas negativas ou positivas, elas sempre vão falar de ti. Então, te preocupa em cuidar de ti do que ficar preocupado com o que os outros pensam, porque sempre vão pensar alguma coisa. Era isso para finalizar. Maravilha, obrigado, viu? Exatamente, isso aí. Gratidão, obrigadão. Eu agradeço. Boa noite. Valeu. Gratidão. Então, valeu. Perfeito, né? Perfeito o que ela falou, porque é isso, não significa que você perdoou, e é o que eu estou falando aqui o tempo inteiro, praticamente. Significa que você perdoou, que você vai voltar, você vai ter contato com a pessoa. Uma coisa distinta da outra, tá bom? Vou completar aí o que eu falei, né, que eu deixei agora para o final, falando sobre pai e mãe. Mesmo que seu pai e sua mãe eles fossem perfeitos, você ainda tem lixos emocionais, porque essa perfeição, mesmo que seja inconsciente, está atrapalhando a sua vida. Como que atrapalha essa vida? E eu já falei algumas vezes, uma das coisas, são várias, né? Até a questão de expectativa, quando eles geram muita expectativa sobre você, isso pode atrapalhar muito, porque você tem que atender e fica preocupado em atender a expectativa dos outros, mais uma vez, pensando nos outros. Mas os pais perfeitos, você não tem problema com os pais. Primeiro que essa questão da libertação, você não precisa ter problema com alguém para libertar, não é necessariamente assim. É só você ter um lixo emocional ali de alguma coisa que a pessoa tenha feito que não tenha atendido a sua expectativa. E você concorda comigo que o seu pai e sua mãe são as figuras mais importantes na sua vida, porque te deram a vida, independente de estarem presentes ou não. Então, sabendo que eles são as figuras mais importantes, de mais, fora o que você já carrega deles no seu DNA, etc., né? A gente vem falando sobre isso, significa que você tem lixos emocionais, você tem expectativa sobre eles. Mas eu não tenho porque eu não tenho contato, mas você teve e foi rejeitado, mesmo quando, né, a gente falou ontem, sua vida começa na sua concepção, mesmo que seja na sua concepção, mesmo que seja no seu nascimento,
gerou essa expectativa, mesmo que seja hoje pensando no passado, gerou essa expectativa de que eles te abandonaram, gerou a expectativa, pô, não era isso que era para fazer. E aqueles que são perfeitos, pô, estão lá presentes. É muito tempo para eles estarem lá e e atender todas as suas expectativas, seja elas qual for. Eles são seres humanos. E a perfeição já é uma imperfeição, porque se são perfeitos, eles são imperfeitos, por serem perfeitos. Olha que louco isso. Você entendeu? Eu vou repetir, a perfeição é uma imperfeição, porque se eles são perfeitos, eles são imperfeitos por serem perfeitos. Olha só. Então, uma pessoa perfeita, ela pode gerar um monte de coisa com você. O quê? Por exemplo, ela pode instalar um monte de crença negativa, de que tem que ser tudo certinho, e a vida não é tudo certinho. Ela pode gerar um padrão em você, pode gerar uma crença de que você tem que conhecer alguém. O meu pai é sempre muito amoroso, muito próximo, aí eu tenho que arrumar um homem que atenda essa expectativa de ser muito amoroso, muito próximo, e aí a minha expectativa em relação ao próximo, em relação a alguém, é muito elevada. É tão elevada que eu não consigo me relacionar com ninguém. É tão elevado que eu não consigo me frustrar com as outras pessoas, porque eu sempre fui atendido a essas expectativas. Meus pais sempre foram bons, meus pais sempre foram positivos, e assim sucessivamente, entende? Então, sempre tem que passar pelo processo o tempo inteiro da questão da libertação com pai e com mãe. Dentro do nosso processo do 10S, da reprogramação emocional, passa com o pai e com mãe também, sempre é feito com o pai e com a mãe também, tá? Só para ficar aí esclarecido para vocês a questão de pai e de mãe. Entenderam? Tem alguma dúvida sobre isso? Sobre pai e mãe, que não existe essa perfeição, e se existir, já é uma imperfeição? Ficou claro para vocês? Enquanto vocês vão colocando aí, coloca aí no bate-papo para mim, para saber, né? Para sentir vocês. Se tiver, hashtag manda mais, hashtag eu sou independente emocional, porque aqui é uma construção de uma vida inabalável, hashtag vida inabalável. O que é a vida inabalável? É a vida resiliente, né? Um pouco do que a Joelma falou. Eu não comando o que o outro faz comigo, eu comando o que eu faço com aquilo que ele fez. Isso significa que uma vida inabalável é uma vida estruturada no seu plexo solar, resiliente, sem se perturbar, sem se corromper, sem se contaminar com o que acontece fora. Aconteceu fora, aconteceu. Eu não vou me contaminar. Então, a gente está querendo construir sua vida inabalável. Para construir, você tem que ser independente, porque enquanto você estiver dependente desse ressentimento, do que o outro fez com você, o outro tem, ou dependente de um pai perfeito, porque o meu pai não pode, eles são perfeitos, são os melhores. Você ficar dependente disso, você está colocando no outro a responsabilidade da sua vida. E quando você coloca no outro, você está sendo vítima na sua própria história. Simples assim. Então, para ser protagonista, é você pegar essa responsabilidade e entender que primeiro você tem que trabalhar em você. Mais uma vez, o perdão é trabalhado em você, não é com o outro lá fora. Para de querer acreditar que as coisas vão ser resolvidas fora para depois dentro. Se você vai se relacionar ou não, é fora, é depois. Primeiro você estrutura você. Primeiro você preenche esse vazio emocional. Porque enquanto você tiver com ressentimento, você está dando o poder da sua vida para o outro. Poder da sua autoestima, poder do seu medo que te trava, poder da raiva, do ressentimento, de tudo que vai fazer você ter uma vida de vítima, uma vida destruída, uma vida ruim. Isso é muito destrutivo, isso vai atrapalhar a sua vida. Agora, como é que eu tomo o poder da minha vida, da minha autoestima? Como que eu tomo o poder de comandar a minha própria história, de me sentir bem, de me sentir feliz, de me sentir tranquilo, de conseguir ter uma vida inabalável, que é uma vida resiliente? Como é que eu consigo isso? Você vai conseguir isso a partir do momento, nesse caso, que você tomar esse poder se libertando, afastando essas imagens, afastando essas pessoas da sua vida, ou se libertando dessas imagens e aí, se for de sua vontade, aproximando essas pessoas. Simples assim. E até o que a Lu falou, olha que interessante, uma pessoa que incluiu os irmãos na vida, uma pessoa que incluiu essas pessoas e não está excluindo. Ela falou, tem os meus irmãos nas redes sociais.
Eu não estou falando palavra ter nas redes sociais, estou falando meus irmãos. A nossa mente está dando resposta o tempo todo sobre aquilo que está acontecendo dentro de nós. Você quer saber se alguém tem alguma questão, está excluindo o pai ou mãe? Presta atenção no que ela está falando. Então é simples. O meu pai é como se fosse um membro do meu corpo que não existe. Nasci sem um membro. Ela já disse tudo. Entende? Agora, nesse caso, você percebe que é alguém que incluiu, não está excluindo os irmãos. Não é dizer, eles estão na rede social. Não, os meus irmãos. Pronto, acabou. Ela sabe que ela tem irmão. Acabou, está ali, eu tenho irmão. Eu tenho irmão, não estou excluindo ninguém. Porque a exclusão vai prejudicar você, só isso. Ok? Maravilha. Então, pessoal, é o seguinte, no YouTube, eu vou colocar um link aqui para vocês, porque tem uma aula no YouTube minha, tá? Que ela já aconteceu, ela tá lá. Amanhã eu vou liberar, se você não... Eu vou liberar, acho que é a aula de ontem. Se você já assistiu a aula de ontem, beleza, você pode até compartilhar com outras pessoas. E essa aula vai ficar por 24 horas, tá bom? Então, eu vou colocar ela aqui, Vou até compartilhar com vocês para vocês verem. Projeto 12, e eu vou essa aplicar aula esse ano agora na minha vida, esses 12 meses, próximos 12 é o meses eu vou seguinte, aplicar na minha tá vida. lá no É YouTube. uma oportunidade que você tem de ingressar É comigo. essa aqui, A gente junto com... Vou tirar aqui. É essa aula aqui, tá lá no YouTube, tá? Então eu vou liberar o link para vocês dessa aula e aí vocês assistem essa aula aqui, porque eu vou tirar ela do ar em 24 horas, tá? Então eu vou liberar esse link aqui, é só entrar lá. Já aproveita e se inscreve no meu canal do YouTube, tá bom? E também vai lá no meu Instagram, @IgorVicenteOficial, e me segue lá no Instagram. Igor Vicente, coloquei errado. Igor Vicente Oficial. E me segue lá no Instagram. Coloquei aí para vocês, tá? Se você ainda não me segue no Instagram, me segue no Instagram. Então, tem essa aula. Amanhã eu vou liberar a aula de ontem. Se você não assistiu, provavelmente vai ser essa. Tá bom? E terça-feira, às 19h29, vai ter a formação e reprogramação emocional. Se você quiser que eu te libere, eu vou liberar o livro, tá? O livro não, o e-book, né? Mas aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai entrar no meu Instagram agora, eu vou fazer um stories agora, tá? E aí você pode até tirar um print dessa aula, compartilhar com outras pessoas, aliás, compartilhar no seu Instagram também, enfim. E aí eu vou deixar livre, pergunta o que você quiser lá. Só vou colocar assim, faça uma pergunta. Acabei de fazer a postagem no meu Instagram. Então você vai entrar, aí eu vou te liberar o quê? Eu vou te liberar um bônus aqui, eu vou te liberar o e-book meu que é chamado Celebrar as Pequenas Vitórias, ok? Tá aqui, Entra lá, entra nesse post aqui, Só você ir no meu Stories, né? Se não tá dando para ver direito, não tem problema. Vai lá no meu Stories e faz uma pergunta. Qualquer pergunta, seja da aula, seja outra pergunta que você queira fazer da minha vida, de qualquer coisa. Vai lá e faz uma pergunta. Você fez a pergunta, eu vou te liberar o link do PDF Celebrando as Pequenas Vitórias, tá bom? Quer compartilhar com outras pessoas para fazer isso também? Compartilha. Também tira um print dessa aula, compartilha no seu Instagram também para dar uma força, um pedido especial que eu tenho para você. Então, eu vou te liberar um bônus. Qual que é o bônus, Igor? É o PDF Celebrar as Pequenas Vitórias, a arte de celebrar pequenas vitórias. E aí, para você ganhar, é só você entrar no meu Stories do Instagram, claro, me segue também, deixa de me seguir. Você vai entrar lá no meu Stories, e aí você vai fazer uma pergunta aqui, ok? Tá lá no meu Stories do Instagram. Faz uma pergunta e é isso. Maravilha? A Maísa está perguntando da plataforma do Golden, que ela é nossa aluna. Eu vou pedir mais para você mandar mensagem lá no WhatsApp, tá bom? Para alguém do nosso suporte que eles vão te ajudar. Maravilha? Para te mandar o link da plataforma. Ou assim que eu sair da aula, eu já falo para alguém te mandar. Fechou? Então tá bom, pessoal. Um grande abraço em todos vocês. Muito obrigado aí por vocês estarem aqui, tá bom? Obrigado mesmo. Vai lá para você ganhar o seu PDF, Celebrar as Pequenas Vitórias.
Acompanha também a outra aula que você não estava, provavelmente. Se você não estava, um forte abraço, um beijo no seu coração. E, ó, tamo junto, mas tamo junto sempre. É isso aí, hein? Nos vemos amanhã. Tem aula amanhã, lembrando, tá bom? Amanhã vai ter aula às 15 horas. E terça-feira começa a formação 100% gratuita e 100% online, tá bom? Para você ser certificado. Então, você vai ser certificado de forma gratuita às 19h29 no YouTube. Vou mandar o link nos canais oficiais da formação, que é no WhatsApp. Então, não sai por nada do canal lá do WhatsApp, tá? Que lá que a gente manda o link. Maravilha? Então, ó, um abraço, um beijo no seu coração. Tamo junto sempre. Fui, valeu!